Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da recepção do Lula lá em Nova York, né? O Lula chegou a Nova York agora há pouco, né? E foi se hospedar num hotel. E, na verdade, o discurso da Assembleia da ONU não é amanhã, né? Começa a Assembleia da ONU amanhã, dia 22, mas o discurso do Brasil, que é o início, né? Que abre a Assembleia, na verdade, no dia 23. Então, no dia 23, na parte da manhã, o Lula fala e depois o Trump fala. O Lula já chegou lá. E, ao entrar no hotel, encontrou um grupo de brasileiros ali xingando o Lula de ladrão, ouvindo ele falar de ladrão, ladrão, ladrão. O Lula já sentiu o drama, né? E é o principal problema do Lula. Ele tá morrendo de medo, porque ele morre de medo do Trump, né? Tá mais do que na cara que o Lula tá preocupadíssimo com essa história, não tem coragem de ligar para o Trump para conversar com ele. Vamos falar sobre as expectativas nossas aí dessa viagem do Lula lá para Nova York, o que pode acontecer nessa semana que vem. Essa notícia foi sugerida por Fui Pra Night com Peter e Altas Gatas, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aqui, ó, o Lula chegou em Nova York, ao entrar no hotel lá, no lugar que ele vai ficar hospedado, ele já ouviu apoiadores do Bolsonaro xingando ele. Vamos ouvir esse momento aqui, muito interessante esse momento aqui, ó. Nações Unidas, onde ele vai ficar hospedado aqui em Nova York por volta das 7 horas e 20 minutos. O presidente foi recepcionado por um grupo de apoiadores petistas e também por um grupo maior de opositores que gritaram palavras de ordem contra o presidente enquanto ele desembarcava. Palavras de ordem contra o presidente é Lula ladrão. É lógico, é óbvio, né? É lógico que tinha petista também, mas como ele falou, tinha muito mais bolsonarista do que petista, como via de regra tem no mundo todo, né? Vamos ver esse momento. Ladrão, ladrão, ladrão. Presidente! 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 Ladrão. Palavrinha pra gente, presidente! Ladrão, ladrão. O pessoal sacaneou o Lula na chegada lá de Nova York. O Lula não vai ter sossego, né? É a primeira vez que o Lula está lá nos Estados Unidos agora com o Trump presidente, né? Quando o Lula foi eleito, o presidente era o Biden, ele chegou aí para os Estados Unidos falar com o Biden e também não foi uma recepção tão calorosa assim não, tá? Se vocês lembram, a recepção do Biden com o Lula foi uma conversa que não teve declaração final do encontro, ou seja, foi uma coisa que eles não concordaram em nada no final das contas, o que mostra que a relação do Lula com os Estados Unidos já é ruim de muito tempo, não é de agora não é com o Trump não. E é lógico, a grande preocupação do Lula é o que vai acontecer lá nas Nações Unidas. Lula não deve citar Trump durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, né? Poxa, duvido que ele não faça isso. Ele pode não citar diretamente o nome do Trump, mas ele já falou aqui que vai fazer, não que vai criticar imperialismo, essas coisas todas, eu não sei o que é lá. No final das contas, ele vai fazer aquilo que a esquerda mundial está querendo que ele faça, né? O papel de tentar bater no Trump, porque ninguém tem coragem de fazer isso, porque sabe que vai acabar apanhando do Trump. Aí o Lula tá botando o Brasil nessa roubada de ficar brigando com o Trump lá nos Estados Unidos, né? Análise do Planalto que seria desrespeitoso e provocaria mal-estar diplomático. Mais mal-estar diplomático porque o Lula, desde que teve as tarifas do Trump, o Lula foi incapaz de fazer uma ligação para o Trump, mas fez um monte de videozinho nas redes sociais, de jabuticaba e não sei o que lá, de um monte de coisa, espetando o Trump, né? Esse pessoal age como se houvessem coisas que são oficiais e coisas que não são oficiais. Não tem mais isso, meu amigo. Hoje em dia tudo na rede social mesmo, tudo se resolve na rede. O próprio Trump tem trazido esse tipo de relação, né?
toda relação importa é com a rede social mesmo, é com o que ele fala publicamente. Esse negócio de acha que é a cartinha, não, porque a gente mandou uma cartinha, a cartinha que é importante, não, a cartinha é irrelevante. Você tinha alguma coisa para falar com o Trump, posta lá no Twitter, pô, posta no site do governo, é tudo na rede social, né? A gente está vivendo uma nova era, que é a era da informação descentralizada e distribuída. As informações estão aí, todo mundo sabe de tudo. Se você quer falar alguma coisa, você faz uma publicação, né? Esse negócio de mandar carta secreta só dá a entender que você não tem coragem de falar o que você quer falar naquela cartinha publicamente, ou seja, que é alguma coisa errada que você está falando ali, é alguma coisa que no mínimo é vergonhosa que você está falando ali, né? Ficar com essa indireta com o Trump, vai ser só indireta contra o Trump, não vai falar nada, mas vamos ver o que vai acontecer por lá. Eu já falei para vocês que eu não acho que o Trump vá citar diretamente o Lula no discurso dele lá da ONU, tá? Aliás, eu tomei a decisão, eu vou transmitir o discurso, tanto o do Lula e o do Trump, né? São os dois primeiros discursos da Assembleia Geral da ONU, isso é na terça-feira, dia 23. Eu vou fazer uma live aqui no canal para discutir, para acompanhar essa fala deles. Mas eu não acredito que vai ter muita novidade nisso daí não, tá? O que vai acontecer? Vai estar o Lula falando de soberania, 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 que é essa papagaiada dele, dando indireta pro Trump, dizendo que não, que ninguém é dono do mundo, que não sei o que lá, mas coisas que claramente são indiretas. O Trump tem coisas muito mais importantes para falar do que falar do Brasil. O Brasil é um assunto que ele relegou para o Marco Rubio e para o pessoal do Departamento de Estado. Ele não vai falar disso, ele tem a questão de Israel e Palestina para falar, ele tem a questão da Rússia e da Ucrânia para falar, ele tem coisas muito mais significativas, no final das contas, para falar do que meramente falar alguma coisa sobre o Brasil, né? Então eu não acredito que o Trump fale alguma coisa do Brasil, mas vamos ver o que vai ser, né? Como eu falei para vocês, há essa ideia de que, ou pelo menos houve antes da aprovação da urgência da anistia, a ideia de que nessa semana seria os Estados Unidos falariam aquilo que seria a sanção ao Brasil pela condenação do Bolsonaro, né? Ao Brasil ou às pessoas do STF. A gente não sabe ainda o que vai ser dito nisso daí, né? Agora, como foi aprovada a urgência da anistia, talvez esse assunto seja deixado para lá, até ver onde é que dá esse tipo de coisa, porque como eu falei para vocês, é uma alternativa, talvez se resolva dessa forma. Ah, mas eles mudaram a anistia para dosimetria, não sei o que lá, eu já falei para vocês, pode ser que usar o nome dosimetria pode ser para agradar um pouco o pessoal da esquerda, mas aí no final das contas vai ser ali uma coisa que, né, também libera todo mundo, libera o Bolsonaro também, e pronto. Se foi isso, excelente, né? Chamou de dosimetria, chamou de, sei lá, caramelo vermelho, chama de o que você quiser. Desde que resolva o problema, não tem problema nenhum, né? Agora, vamos ver qual vai ser esse texto do Paulinho da Força. Então, assim, eu acho que é possível que o Trump não fale nada com relação ao Brasil na Assembleia Geral da ONU. Vamos ver o que vai acontecer lá, a gente vai acompanhar aqui ao vivo, na terça-feira, dia 23, aqui. A Assembleia Geral da ONU começa às 9 horas da manhã no horário de lá, que é 10 horas da manhã no horário aqui do Brasil. Mas antes de começar o discurso do Lula, ainda tem o discurso do secretário-geral da ONU. Então eu não sei, algum momento ali, entre 10h30, a gente deve entrar ao vivo aqui na terça-feira, dia 23, para acompanhar as besteiras que o Lula vai falar por lá. E vamos saber também o que o Trump vai falar, porque o Trump fala logo em seguida depois do Lula, né? Enfim, o Lula está enfrentando os maiores medos lá, né? Porque afinal o Trump pode chamar o Lula. Vamos conversar, Lula. Vamos lá no Salão Oval para a gente conversar sobre as tarifas. Eu quero ver o que o Lula vai fazer nesse caso. Vai peidar nas calças, né? Porque ele não sabe o que fazer, não tem coragem nenhuma de conversar com o Trump, né? Enfim, essa é a vergonha que o Lula está passando lá na Nova York, lá nos Estados Unidos, e tende a piorar nos próximos dias. Todo mundo aqui na expectativa do que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.